Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Essa semana está sendo marcada pelas críticas e chacotas ao tímido crescimento do nosso PIB, resultante do primeiro ano de governo Bolsonaro e da política liberal do Paulo Guedes. De fato, não tem muito o que comemorar, um crescimento de apenas 1,1% com relação ao ano anterior. Podemos talvez nos permitir um sentimento de alívio se pensarmos que o PT em 2015 deixou o nosso PIB com uma retração inédita de 3,5%. O fato é que com a equipe econômica liderada por Paulo Guedes, concedendo um maior protagonismo ao setor privado e realizando as reformas de ajuste fiscal e redução do tamanho do Estado, a expectativa era de um PIB muito mais robusto. Os agentes do mercado financeiro mencionavam algo em torno dos 2,5%. No entanto, o que os economistas das redes sociais, exultantes em criticar o tal do PIBinho de 2019, não entendem é que o governo Bolsonaro estabeleceu uma drástica mudança de paradigma na nossa política econômica. O país foi colocado em um novo caminho e, apesar de ter avançado pouco, pelo menos avançou em um caminho mais seguro. Em regra geral, apesar das exceções, sempre tivemos uma política econômica keynesiana, com o uso de programas governamentais para reduzir o desemprego e a administração de déficits. O capitalismo tupiniquim sempre foi extremamente controlado pelo governo, o que é o oposto do capitalismo de livre mercado, que o atual governo está tentando estabelecer em meio a todo tipo de resistência dentro do Congresso. Para entender melhor aí o que eu estou falando, vamos voltar para o ano de 1989. Bom, eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro muito bem dos meus pais comentando durante as eleições daquele ano a respeito de um candidato que tinha um discurso diferente de todos os outros. O nome dele era Guilherme Afife Domingos. Eu tenho na minha memória até hoje o jingle da sua campanha, onde o refrão dizia que juntos chegaremos lá. Só mais tarde eu fui entender o que aquele candidato, que ficou em 6º lugar na corrida presidencial, tinha de diferente. Em uma época em que a inflação fazia o dinheiro do brasileiro virar pó, Afife adotava um discurso completamente estranho em terras tupiniquins. Ele defendia o livre mercado, privatizações, Estado mínimo, menos direitos trabalhistas, menos regulamentações, coisas esquisitas para um povo recém-saído de um estatizante regime militar, e que ainda estava aplaudindo o nascimento da nova Constituição, que transformava o Estado em uma espécie de Deus provedor de todos os tipos de direitos. Bom, quem estava por trás do discurso do Afife? Quem desenvolveu para ele um plano de governo arrojado e moderno para aquela época era um então desconhecido economista formado pela Universidade de Chicago. Estou falando de Paulo Guedes. Ele ainda não era o posto Ipiranga, mas há 31 anos atrás já queria colocar o Brasil na direção do progresso. Paulo Guedes é talvez o maior nome já indicado na história da República para ocupar a cadeira do Ministério da Fazenda. Ninguém nesse país jamais defendeu a liberdade como ele. É o único sujeito que nas altas rodas tem culhões para dizer que privatizaria o país inteiro. Guedes é um dos fundadores do Instituto Millennium e do Banco Pactual. Também foi CEO do IBMEC e professor de celebridades do campo econômico como os ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga e Gustavo Franco. Guedes é PhD em Economia pela Universidade de Chicago. Para você entender, nos Estados Unidos existem os economistas de Harvard, que absorvem o modelo de economia keynesiano, que é aí o modelo adotado pelos governos de esquerda, onde, como falei, se promove a intervenção estatal para regular o mercado. E tem os economistas da escola de Chicago, intitulados de monetaristas, que seguem o modelo desenvolvido por George Stigler e Milton Friedman, ambos laureados com o Prêmio Nobel de Economia. O modelo de Chicago é baseado no livre mercado, com maior retração do governo em prol da iniciativa privada
E isso significa Estado enxuto e eficiente, menos impostos e mais liberdade. Esse é o modelo econômico adotado pelos verdadeiros conservadores e liberais. Modelo que nunca esteve presente em nosso país, mas que foi seguido na íntegra por Ronald Reagan nos Estados Unidos e pela Margaret Thatcher na Inglaterra. Inclusive, a ditadura do Pinochet no Chile, diferente dos militares no Brasil, mandou trazer os cabeças da escola de Chicago, apelidados de Chicago Boys, para fomentar o sistema econômico do país. E desde então o Chile passou a ser o nosso vizinho mais próspero, obtendo taxas galopantes de desenvolvimento em curto espaço de tempo. A verdade é que desde o golpe que originou a nossa república, nunca fomos livres economicamente. Nunca fomos livres da interferência estatal na condução de nossas vidas e família. Aqui sempre foi o Estado que geriu nossos negócios, nossa propriedade, nossa previdência e nossas relações trabalhistas. E assim o Brasil ocupa a vexatória posição de número 153 do mundo no ranking de liberdade econômica, ao lado de países como Afeganistão e Uzbequistão. E os melhores índices de desenvolvimento humano se encontram justamente nas nações que estão melhores posicionadas nesse ranking. A posição que ocupamos aqui significa que é difícil para o empresário montar um negócio, é difícil fechar o negócio. A carga tributária, além de altíssima, é complicada de ser calculada e a insegurança jurídica é muito grande. Aqui, tirar uma licença é extremamente difícil. A burocracia normalmente emperra que qualquer ideia saia do papel. E, consequentemente, é difícil gerar riqueza e criar emprego. Ou seja, o Brasil é aquele país que, se você não tem nenhum tipo de acordo promíscuo com o governo, você terá um nível de dificuldade estratosférico para empreender, produzir e empregar. A burocracia, as leis trabalhistas, os impostos indecorosos e as regulamentações vão te ferrar. Tanto que de cada 10 empresas que são abertas, 6 fecham antes de completarem 5 anos. Ou seja, mais de 50% das empresas que abrem nesse país estão fadadas ao fracasso. Ronald Reagan dizia que o melhor programa social que existe é um emprego. E as pequenas e médias empresas geram 84% dos empregos formais no Brasil. Em 2018, 87% das novas vagas criadas partiram também dessa categoria. Ou seja, no meio da crise, não foi o Estado, nem os grandes empresários amiguinhos do rei que mantiveram a comida na mesa do trabalhador, mas sim o empreendedor. Quão idiotas, então, temos que ser para não entender de uma vez por todas que a solução para o país é a liberdade de mercado e a redução do Estado? Se sem liberdade a iniciativa privada já carrega o Brasil nas costas, imagina o que faria com liberdade. Imagina se aqui fosse tudo mais fácil para o empreendedor. Paulo Guedes veio justamente para nos dar essa liberdade. Veio para facilitar as coisas para aqueles que querem produzir. Sendo assim, agora você tem todo o direito de perguntar, então, qual o motivo de um PIB tão modesto no primeiro ano do seu governo? Justamente porque o Bolsonaro não foi aquele ditador que a turminha do ele não afirmava. Ele não fez o que o Pinochet fez no Chile. E assim a agenda liberal do Paulo Guedes foi sendo mitigada pelos outros poderes. As esperadas privatizações ocorreram em um ritmo bem mais lento. Foi só no segundo semestre que o Supremo resolveu a contenda sobre a necessidade de aval do Congresso para as vendas de estatais. Das grandes reformas propostas, apenas a da Previdência passou, e foi uma batalha que tomou praticamente o ano todo. E o impasse com relação à abrangência das mudanças daquilo que foi apresentado pelo Paulo Guedes e do que seria aceito pelo Congresso apenas inibiu o investimento em 2019. Mesmo assim, o investimento veio, de forma tímida, mas veio, e por fatores totalmente ligados à agenda de Guedes, como a lei da liberdade econômica e a queda dos juros, que estão no patamar mais baixo desde a adoção do regime de metas de inflação no fim dos anos 90.
E foi isso que garantiu a retomada na geração de empregos, que estava estagnada desde a recessão causada pelo PT. Não podemos esquecer também que a tragédia de Brumadinho e o aprofundamento da crise na Argentina contribuíram para a baixa performance do nosso PIB. Porém, o fato mais importante que está sendo pouco divulgado pela imprensa tradicional e completamente excluído das análises dos nossos economistas de Facebook é o honroso crescimento do setor privado. As despesas do governo caíram 0,4% em 2019, enquanto o consumo das famílias aumentou 1,8%. E a formação bruta de capital fixo subiu 2,2%. E isso aponta para aquela mudança de paradigma que mencionei no início do vídeo. Mesmo às duras custas, em 2019, o protagonismo maior se deu no setor privado em detrimento do público. Ou seja, o governo vem deixando de lado o keynesianismo. O governo vem reduzindo o crescimento dos gastos. Dessa forma, o PIB avançou pouco, mas com melhor qualidade, menos dependente de estímulos estatais, que são artificiais e acabam se tornando insustentáveis com o tempo. Vide a derrocada do lulopetismo. A verdade é que é muito fácil ter um pibão despejando bilhões nas mãos dos compadres empresários para obras faraônicas superfaturadas, como acontecia na cleptocracia petista. Hoje temos um PIB cada vez menos artificialmente impulsionado pelo governo. Um modesto, porém limpinho pibinho privado batendo 2,72% de crescimento. É óbvio que, apesar de qualitativo, esse crescimento ainda é muito baixo. Mas para o Brasil realmente despontar, é fundamental desburocratizar ainda mais e diminuir os impostos. É urgente aprovar a reforma administrativa e tributária. Só que temos um Congresso formado por parlamentares mais interessados em seus projetos particulares de poder do que no país. Parlamentares que chantageiam o governo atravancando a agenda reformista. Temos um Congresso liderado por um deputado que se acha o premier do país e assim quer ditar as regras, dizendo que as reformas só serão aprovadas se forem as que ele apresentar. Para o Brasil realmente despontar é fundamental também acabar com a insegurança jurídica. Só que temos um STF que acha normal que um criminoso, mesmo depois de condenado em 2 instâncias, viaje para a França, bancado com dinheiro do contribuinte. Diante disso tudo, o que você acha que o jornalista que ataca o governo por conta do pibinho merece, se não uma banana oferecida por um comediante? E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilha o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!